Rute, capítulo 1, versículo 1, diz assim a Escritura: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, Belém significa casa do pão, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos chamavam-se Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, ou seja, o marido, né? A coluna da casa. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Aqui, para você entender o contexto, você pensa assim, olha, apenas uma viúva. Antigamente não tinha INSS, não tinha onde uma viúva se amparar. O esteio da casa era o marido, morrendo os filhos, ou seja, ela perdeu tudo que ela tinha. Verso 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, ela está passando por um momento muito difícil e disse, vamos voltar para Belém, vamos voltar para lá, porque lá o Senhor tem nos dado pão, o que estava em escassez ali. Verso 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta à terra de Judá, disse-lhe Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Aqui, olha para cá agora, por favor. Daí, ela diz isso para as 2 noras, né? Voltem, vocês são novas, vocês são viúvas, casem novamente, tenham marido e sejam felizes outra vez. Isso foi o que Noemi aconselhou às suas 2 noras. E aqui, talvez um dos versículos bem conhecidos da Escritura, que normalmente nós vemos num casamento, como se fosse o convite de casamento, né, do marido para com o esposo, da esposa para com o marido, só que na verdade foi dito de uma nora para sua sogra, que é o versículo 16, olha o que diz assim, disse porém Rute, após Noemi insistir, volta e arruma um marido, você pode fazer isso, disse porém Rute, não me intentes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde queres que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Eu particularmente já vi esse versículo em convite de casamento, como se fosse de um marido falando para a esposa, né, de um homem para uma mulher, mas não, é dito de uma nora para sua sogra. Hoje em dia é raridade. Uma nora vai lá, isso aqui para sua sogra. Nada que não seja morte, de preferência sua, não separe. Seria mais ou menos isso. O contexto aqui, como nós lemos, e é o que diz todo o livro de Rute, eles estavam em Belém e de repente eles vão para Moabe. E ali há uma escassez de comida, de pão, a ponto delas passarem fome, literalmente. O marido morre, depois morre os 2 filhos, e então a desgraça toma conta daquela família, a ponto delas se tornarem de fato mendigas, porque o que Rute fazia? Colhia espigas que sobrava da plantação dos outros. Eram os mendigos de hoje. Então, depois dessa desgraça toda que tomou essa família, a morte do marido, do esteio da casa, a morte dos 2 filhos, e fome e miséria, diz a Escritura que Noemi diz para elas, olha, vocês fiquem aqui, eu vou voltar para Israel. E nós vemos a resposta aqui de Rute, eu vou para onde a senhora for, onde fores, irei eu. Eu sei que talvez quando nós lemos uma história dessa, a princípio de um amor e de uma fidelidade de uma nora para com a sua sogra, nós já pensamos, o que isso tem a ver com a gente? E é claro que absolutamente tudo, só muda as aplicações, mas a Bíblia continua sendo atual. Como eu ouvi uma vez uma pessoa dizer, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. A história de Rute, de Noemi, dessa desgraça, dessa miséria toda, tem tudo a ver comigo e com você. Você percebeu que por conta de uma decisão errada, apenas uma decisão, sair de uma cidade e mudar-se para outra, trouxe desgraça para toda uma família. Morte, miséria, fome, tudo por conta de uma decisão errada. Olha, vamos sair daqui e vamos para Moabe. Por conta disso, a desgraça também foi junto com aquela família. Talvez você já cometeu algo parecido com isso. Às vezes, uma decisão errada.
algo que você não orou, que você não pensou, que você não consultou o Senhor, e de repente, por conta desta decisão, desgraça sobre a sua vida. Às vezes é a difícil arte de saber que profissão seguir, e nós vamos pelo momento e esquecemos de perguntar: o que o Senhor tem para mim? Olhamos mais para o mercado de trabalho, não aquilo que o Senhor tem para nós. Quantas pessoas já falaram: olha, comprei aquela casa, mas foi uma maldição na minha vida. Eu comprei, a tormenta veio junto com a casa. Foi eu trocar de carro e parece que eu troquei de desgraça com quem estava desgraçado. O bendito dia que eu entrei naquele relacionamento, a minha vida parece que virou dos avessos. Tudo por conta de uma decisão errada. O dia que eu conheci aquele rapaz, o dia que eu conheci aquela moça, parecia o príncipe, mas na verdade é um sapo. E você lembra, essa decisão arruinou toda a minha vida, porque realmente uma escolha errada tem o poder de colocar tudo a perder em nossa família. Você percebeu aqui que o esteio da casa, o marido, provavelmente ele decidiu: vamos para lá. Trouxe morte para ele, para os filhos, e pobreza para a viúva que ficou. Então nós temos que pensar que, se nós escolhermos algo errado, nós podemos de fato colocar tudo a perder. Conheço o irmão, ele é uma bênção. Hoje, graças a Deus, está firme nos caminhos do Senhor. Mas ele estava na igreja antes de mim, firme mesmo. Daí surgiu uma oportunidade para ele ser gerente no estabelecimento, um bom salário. Só que as pessoas diziam: olha, cuidado, aquele lugar lá é meio pervertido, toma cuidado. Ele estava noivo já. Começou a trabalhar, acabou o noivado, desviou da igreja e arrebentou com a vida dele. Tudo por conta de uma decisão errada. É porque às vezes nós pensamos que toda porta que se abre é de Deus. Olha, vimos uma porta, é de Deus. Não, temos que orar. Uma decisão errada trouxe morte e miséria, a ponto delas se tornarem pedintes. Isso acontece com todo aquele que se afasta de Deus. Todos nós, sem exceção. Nós nos afastamos de Deus e a consequência é desgraça. Desgraça em nossa vida. É só você se autoanalisar. Às vezes que você teve pior na sua vida, talvez seja o momento hoje, espero que não, mas as maiores desgraças que aconteceram na sua vida foi por conta de decisão fora da vontade de Deus. De você tomar um rumo sabendo: olha, isso aqui eu sei que não é muito correto não, mas agrada a minha carne, agrada o meu ego, agrada o meu eu, e por conta disso você trouxe desgraça para você mesmo, e talvez não só para você, para outros também. As desgraças da sua vida são porque você normalmente decide ir para longe de Deus, e depois que você está lá, na penumbra, você diz: cadê Deus? Deus sempre esteve no mesmo lugar. Nós que nos afastamos dele, nós que vamos para longe dele, é sempre assim que acontece. Eu venho falar para você: estar longe de Deus não é necessariamente uma pessoa que não esteja num ambiente religioso como esse. Muitas pessoas estão em igrejas, assim como nós estamos, mas totalmente longe. O corpo ali parece, é igual o velório, o defunto está ali, de corpo presente, mas a alma não está. Muitos são assim nas igrejas, na religião. O corpo dele não falta um domingo, não falta um culto, só que apenas o corpo. Ele está dentro da casa de Deus, né, quando nós nos reunimos, mas mesmo assim a sua alma, o seu corpo, o seu espírito está longe dali. Não quer saber de Deus. E a Bíblia diz que todos nós nos afastamos do Senhor um dia. Todos nós não começamos andando com Deus, desviamos e depois voltamos. Não, diz a Escritura que todos nós começamos longe de Deus. Assim é o homem por conta do pecado. Todos nós estávamos afastados. Isaías 53 diz que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Cada um seguia o seu caminho. Não era assim com você? Era assim comigo, era assim com todos nós. Até Deus dá umas cajadadas na cabeça da gente para a gente aprumar, dizendo: vem para esse caminho aqui. A história de Noemi e de Ruth é a minha e a sua história. É a minha e a sua história. Decisões erradas, desgraças, angústias, pobreza, miséria, assim como foi com o filho pródigo. Você talvez pense assim: olha, filho pródigo é aquele pervertido, imoral que está no mundo pensando que vai beber nesse final de dia até o outro dia amanhecer. E você pensa, ele é o pródigo. É claro que sim. Mas muitas vezes somos nós. Você lembra que o pródigo, em primeiro lugar, ele estava na casa do pai? E então saiu dali? Ora, quem pode ser o pródigo a não ser nós que estamos na casa do pai? Então temos que tomar cuidado com as decisões que nós vamos tomar. Longe do pai pode haver, sim, prazer, sucesso, fama, assim como esse rapaz da parábola teve.
Ele saiu da presença do pai com dinheiro, com saúde, com tudo. Mas diz a Escritura que a única coisa que ele não possuía longe do pai era paz. Porque é isso que a Escritura diz. Longe de Deus não há paz. Para os perversos, diz o Senhor, Isaías diz, não há paz. Percebeu que não disse que não disse que, olha, que vai faltar dinheiro, vai faltar prazer, realizações. Não, essas coisas pode ter. Paz, jamais. Se você duvida, olha aqui, olha ao nosso redor, olha como os artistas constantemente suicidam. Lembra do Michael Jackson? Pastor, do que Michael Jackson morreu? De angústia, de depressão. Porque o corpo dele habitava lá em Neverland, na terra do nunca, maravilha. Só que pode ter certeza, a alma dele habitava no vale da sombra da morte, no vale da sombra da ausência do Senhor, e por isso angústia. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Patty Adams, Doutor da Alegria, se eu não me engano. Acho que é Robin Williams o nome do protagonista. Qual que é o grande papel dele? Ir aos hospitais fazendo as pessoas rir, inclusive de palhaço. Excelente atitude, eu vejo cristãos fazendo isso, não só cristãos, outras pessoas também. Maravilhoso. Só que então ele representa isso nas artes cênicas e termina, sabe como? Suicídio. Como explicar uma coisa dessa? A não ser que a pessoa é angustiada. A não ser que a pessoa, por fora e diante da sociedade, é alguém que está bem, mas por dentro é podre. Amy Winehouse, eu lembro aquela mulher, não era ímpia, mas que voz. Se unção fosse arrepiar os pelos do braço, aquela mulher tinha unção, viu? A voz dela era magnífica. Overdose. Vamos trazer para o Brasil então. Lembra lá? Chorão, Charlie Brown Jr.? Uma voz ímpar. Uma sabedoria extrema. Se matou. Depois os companheiros de banda Champignon foi para o mesmo caminho. São assim os homens sem Deus. Vazios por dentro. Tem um físico, o Stephen Hawking, morreu recentemente. Lembra o homem da cadeirinha, tudo tortinho lá, com a cadeirinha? Aquele cara é um gênio. Foi um gênio, não é mais. Um gênio. Mas olha uma das frases dele. O paraíso é um conto de fadas para as pessoas com medo do escuro. Ele era ateu? Então ele dizia, o paraíso é um conto de fadas para pessoas que têm medo do escuro. Por quê? Porque na vidinha torpe e torta dele, ele gostava de ir para algumas ilhas aonde tinha suruba à vontade. Onde ele saía com mocinha mais nova, mocinha mais velha. Essa era a vida dele. E é isso que as pessoas precisam fazer. Elas precisam sufocar o senso de que Deus existe, para que então elas possam viver a vida dela ao seu bel prazer. Por que muitas pessoas tentam sufocar e jogar Deus para debaixo do tapete? Ora, porque se não há Deus, não há julgamento. Se não há Deus, não há certo e não há errado. E se não há certo, não há errado, não há céu, não há inferno, eu posso fazer o que eu quiser. Lembra da música dos Beatles, Imagine? Imagine se não houvesse céu nem inferno. É uma tradução de uma parte. Ou seja, se não houvesse céu ou inferno, podia fazer igual John Lennon, podia colar o brinco da esposa de vez em quando, que não tinha problema. Não há punição. E não há recompensa para aqueles que fazem o que é correto. Agora, Stephen Hawking diz que o paraíso é um conto de fadas para as pessoas que têm medo escuro? Ou será que, na verdade, o paraíso é uma verdade sufocada pelos ateus que têm medo da luz? É isso que eles fazem. Sufocam a verdade. Mas o mais interessante é que a história de Ruth, de Noemi, ela não termina aqui. Ela não termina com desgraça. Deus, de forma miraculosa e de forma graciosa, muda a história dessas mulheres. E é claro, assim nós cremos que Deus também pode fazer na minha e na sua vida. Talvez você chegou aqui hoje, essa manhã, meu irmão e minha irmã, com a vida um pouco parecida com a de Ruth, com a de Noemi, que por conta de decisões erradas que você tomou durante toda uma vida, você traz consequências terríveis até hoje. E realmente tem coisas que não tem como a gente apagar. Foi feito. O que nós podemos fazer é o correto daqui para frente. Talvez você chegou aqui com a sua vida toda arrebentada também, colhendo os frutos das suas escolhas impensadas. E vou falar para você, Deus de fato ele é implacável com o pecado. É isso que diz a Escritura. O salário do pecado é a morte. Se você duvida isso, é só você olhar para a vida de Davi. Davi diz a Escritura que ele era o homem segundo o coração de Deus. Lembra que Davi começou dando uma olhadinha na mulher lá, viu Betseba tomando banho, opa! Por conta de uma olhadinha. A olhadinha levou ao adultério, o adultério à mentira, a mentira levou ao homicídio. Diz a Bíblia que o homem segundo o coração de Deus, depois desses atos que começou com apenas um olhar errado,
A espada nunca mais saiu da sua casa, a ponto de um filho estuprar a outra filha, de um de seus filhos sair com as suas mulheres, com as suas concubinas, em cima do telhado, para todo Israel ver. E veio desgraça em cima de desgraça, porque Deus é implacável para com o pecado, isso é verdade. Mas tem o outro lado da moeda também. Deus é totalmente misericordioso com aqueles que se arrependem dos seus erros, com aqueles que olham para o que estão fazendo e dizem: eu estou no caminho errado, eu preciso me acertar. Foi isso que Noemi fez. Saí de Belém e fui para Moabe, eu tomei uma atitude impensada e por conta disso estou colhendo os frutos. O que ela fez? Vou voltar para a casa do pão, para onde eu não devia ter saído. E por conta disso Deus restaurou a vida dela e também da sua nora. E eu tenho a certeza que se eu e você também tivermos esse coração de que as nossas escolhas erradas têm consequências, mas que Deus é misericordioso quando nós nos arrependemos de verdade, a certeza é que o Senhor também mudará a minha e a sua história. Eu quero passar alguns princípios então. Deus é misericordioso. É isso que diz a Escritura. Deus é implacável com o pecado, é óbvio que é. É por isso que às vezes você vê as pessoas dizendo: ai, Deus é amor, mas também é justiça. Como se fossem duas coisas separadas. O amor aqui e a justiça aqui. Não, meu irmão, o amor é justo. Essas coisas andam juntas. Se você ama, você precisa ser justo. Por exemplo, há umas semanas atrás, aquele endemoniado lá do ministro do STF, do Marco Aurélio, ele assinou um decreto liberando um monte de presos, inclusive o maior preso desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Se você tem um pouquinho de decência, isso causa indignação em nós. Como pode? Causa indignação. Deus é assim também, Ele é implacável para com o pecado, porque Ele é justo, o amor é ser justo. Mas Deus também Ele é infinitamente misericordioso, porque é isso que nós vemos aqui na história de Ruth e de Noemi. Para você ter uma ideia, diz a Escritura que Ruth, ela era moabita. Moabita era uma nação ímpia, maligna, perdida, pervertida. Pensa num povo ruim. Era esse povo que veio dali, da onde Ruth veio. Eles eram tão ruins que, sabe de onde surgiu essa nação, moabita? Surgiu de um incesto. Sabe o que é incesto? Não é? Relação carnal entre parentes consanguíneos. Falando eufemismo, tem criança, tá? Você entendeu? Espero que entenda. Entre familiares. E não foi apenas relação carnal entre familiares. Foram duas filhas que engravidaram do próprio pai. Olha o absurdo. Diz a Escritura que as pessoas estavam se acabando todas, e as filhas de Ló pensaram: olha, mas calma aí, a gente não vai ter descendência, está acabando os homens daqui. Sabe o que essas mulheres fizeram? Embriagaram o próprio pai, tiveram relação com ele, engravidaram. Daí surgiram os moabitas. Não obstante, diz a Escritura que esse povo era um povo inimigo de Deus. Sabe por quê? Eles contrataram uma vez Balaão, o falso profeta, para amaldiçoar o povo. Hoje em dia, normalmente, os pastores são pagos para abençoar, claro que é errado. Mas eles contrataram um falso profeta para amaldiçoar o povo de Israel. E olha o que a Escritura diz a respeito dos moabitas. Deuteronômio capítulo 23. Nenhum amonita ou moabita, o povo de Ruth, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Ou seja, esse povo era proibido de frequentar o culto. Olha Deus dizendo: ó, pode vir prostituta, pode vir. Moabita não. Até o Lula se arrepender, pode vir. Moabita não. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saís do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Pétor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Olha, o povo de Deus precisando de ajuda, eles não ajudaram. E pior, ainda pagaram o profeta para amaldiçoar o povo. 1 Reis, capítulo 11, a Escritura vai dizer assim também a respeito deles. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Você sabe que Salomão perdeu a cabeça, mulherada. É por isso que casar tem que ser com uma, meu irmão. Uma só de gente louca. Imagina Salomão. Ora, além das filhas de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Daí que Deus vai começar a lista negra das mulheres que não prestavam na época. E por onde que ele começa? Moabitas, ou seja, povo de Ruth. Moabitas, amonitas, endomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A essas se apegou Salomão pelo amor. Puxa vida, hein?
O homem mais sábio do mar vai ser burro assim lá longe. É por isso que alguns dizem o amor cega, literalmente. Esse era o povo de Ruth, uma nação debaixo do juízo e da ira de Deus. Você concorda comigo que Ruth tinha tudo para ter um fim trágico? Olha o povo que ela veio. Olha as suas raízes. E é claro, não estou falando aqui de Ruth, eu estou falando de nós. Eu sei que muitos de nós também tivemos passados terríveis. Pecado, perversidade, dificuldades. Olha, ontem mesmo, conversar com uma irmã, eu não chorei de vergonha na frente dela, de ouvir a história de vida dela. Quantas pessoas, às vezes, são maltratadas na infância, na adolescência. Né? A irmã até me dizia, poxa, eu não podia comer, não tinha meu padrasto comia, eu tinha que comer em outro lugar, tinha que esperar, para depois eu poder comer. Você imagina uma pessoa que tem uma vida dessa, rejeitada dentro da própria casa, tem tudo para ser alguém que não dá certo na vida, para ser alguém desgraçado, para ser alguém que pode sim se revoltar com a vida, porque olha o que eu passei. Só que Ruth também tinha essa opção. Olha de onde eu vim. Mas diz a Escritura que o Senhor mudou a ideia dela, e é assim que o Senhor tem feito. Mudou a história dela, e é assim que o Senhor tem feito a cada dia mais. Nós somos assim. Talvez você chegou aqui de uma família torta, idólatra. Talvez você chegou aqui de uma família totalmente pagã, pervertida. Diz a Escritura que todos nós, sem sombra de dúvida, éramos inimigos de Deus. Todos nós, meu irmão, temos uma história de pecado e vergonha. Puxa, às vezes, eu estou lá perto da casa da minha mãe, eu lembro, converso com os amigos meus, que eu lembro da época de bagunça. Ai, mas dá uma vergonha, não dá? Uma angústia. Ai, Jesus amado, ele sabe tanta coisa que eu fiz. Todos nós temos esse histórico, infelizmente. É que às vezes nós pensamos que nós somos bonzinhos demais. Quando nós olhamos aquela voz dizendo, solta Barrabás, um homicida, e não a Jesus Cristo, nós apenas nos referimos aos ímpios. E nos esquecemos que durante anos, a nossa voz foi o eco daquelas vozes. Nós também dizíamos dessa maneira. Mas nós vemos na Escritura que Deus de fato não tem favorito. Que mesmo de uma nação ímpia, idólatra, maldita, aonde há um coração arrependido, a misericórdia do Senhor. Não interessa o que nós tenhamos feito, se houver um coração que se prostra diante do Senhor, haverá milagre e misericórdia da parte de Deus também. Noemi, ela disse para Ruth, olha, volta lá para os seus deuses. Ou melhor, continua, né? Eu vou voltar para minha casa. Olha o que ela disse. Ela abandonou toda a nação dela e disse, não, eu vou para onde você for. E essa história que nós vemos na Escritura, toda vez que há um coração quebrantado, a misericórdia do Senhor. Lembra da mulher Cirofenícia? Era uma mulher pagã, os judeus não se davam com ela. Então ela chega em Jesus, Senhor, me ajuda, minha filha está quase morrendo. Ele diz, não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Imagina se eu ouço isso aqui na igreja. Pastor, faz uma oração para mim. Eu falei, não. Você que está visitando aqui. Não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. O que você fazia comigo, meu irmão? Acabava comigo. Sabe o que essa mulher fez? Ela se dobrou ainda mais. Ela disse, Senhor, é verdade, eu sou uma cadelinha mesmo. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor. Diz a Bíblia, quando ela fala essa frase, Jesus diz, meu Deus, ou seja, eu mesmo. O que é? Que fé é essa? E você consegue imaginar Deus espantado com o negócio? Jesus se espantou com a fé daquela mulher. Então fez um milagre na vida dela. Porque é o que diz 2 Crônicas 16, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não importa onde você esteja, você pode estar lá no centro onde Satanás habita, como as igrejas de Apocalipse. Se nós temos o coração voltado para Deus, teremos também a misericórdia do Senhor voltada para nós. Percebeu que os olhos do Senhor não passam procurando pessoas bem educadas, com ensino superior, financeiramente resolvidas, não. Mas passam buscando um coração arrependido, independentemente da posição social. O que importa para Deus é o nosso coração. Como eu disse, mas o grande problema é que às vezes nós achamos que nós somos bonzinhos da história. A história diz que Boaz estendeu o favor dele a Ruth e casou com ela. E nós às vezes olhamos e pensamos que nós somos Boaz. Não, pastor, eu sou Isaías, eu que ajudo os outros. Não, nessa história nós não somos Boaz. O Boaz simboliza Deus, alguém que tem misericórdia dos outros. Nós somos a Ruth, aquela uma que se não houver alguém que tenha misericórdia, que nos segure pela mão, nós estamos perdidos. É assim, lembra a parábola do bom samaritano?
Passou um sacerdote, viu o cara caído, não fez nada. Passou o levita, não fez nada. Daí passou um samaritano e ajudou. E as pessoas, eu pelo menos cresci no evangelho ouvindo isso aí. Eu tenho que ser esse daí, né? Tem que ser o bom samaritano, que ajuda os outros. Não, aquela parábola não é para dizer que nós temos que ser o bom samaritano para ajudar os outros, ainda que tenhamos que ajudar, é obrigação. Mas essa parábola vem explicar que nós somos aquele homem semi-morto, que alguém nos ajudou. Não, nós não somos bonzinhos da história, nós somos aquele pé rapado, moribundo, que não podia fazer nada por si mesmo, a não ser que Deus do céu estendesse a sua destra e tivesse misericórdia da minha e da sua vida. Isso é entender o evangelho, é entender que eu e você somos podres, que se não for, meu irmão, a misericórdia de Deus, assim como foi na vida de Ruth, nós estaríamos perdidos até hoje, porque na cabeça de muitas pessoas, elas pensam assim, o dia que eu me decidi por Deus. Meu irmão, não foi você que escolheu, não, Deus que escolheu você. Porque se você acha que você tomou essa decisão, você tem do que se vangloriar. Mas diz a Escritura, não fostes vós que escolheis a mim, muito pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ou seja, o fato de estarmos aqui nesta manhã, é porque o Senhor foi quebrantando o nosso coração para que nós estivéssemos aqui. Portanto, não importa de onde você veio, o que importa é se houve um arrependimento verdadeiro no seu coração. Não importa quão sujo e imoral você tenha sido, o que importa é que você olhe para cima e diga, Senhor, eu preciso de Ti. É interessante que nós vemos que a vida de Ruth foi muito melhorada. Primeiro que Deus já começou dando um marido para ela, rico, aleluia. Bom e rico. Marido bom já é bom, não é, irmã? Isso é maravilha. Mas tem a possibilidade de ser um marido bom e quebrado. É bom, mas se puder ser bom com um dinheirinho, não é melhor? Ajuda. Foi isso que Deus fez com ela. Mas não só isso. Sabe o que Deus fez com ela? Aquela mulher moabita, ela foi parar na genealogia de Jesus Cristo. Isso mesmo. Ruth, ela engravidou de Boaz, teve um filho. E antigamente havia essa lei, né? Ela engravidou, para quê? Para permanecer a descendência dele. Então ela teve um filho, sabe como chamou o filho dela? Chamou Obed. Sabe quem foi Obed? Foi pai de Jessé. Sabe quem foi Jessé? Pai de Davi. Ou seja, por conta de um coração quebrantado, arrependido, essa moça foi parar lá na genealogia de Jesus Cristo, e como nós lemos no Novo Testamento, está lá o nome dela. Uma mulher moabita, inaceitável na congregação de Deus, mas por conta de um coração fiel, arrependido e quebrantado, a história dela foi mudada. Segundo, sabe o que é sorte, não é? Sabe? É quando algo maior que nós, de forma imerecida, nos alcança. É você receber algo aleatoriamente, sem ter feito por merecer. Tinha um slogan da Caixa, das loterias da Caixa, que era assim, olha, para a sorte não há favoritos. E você sabe, de fato, não há favoritos para a sorte. Mega Sena da virada, espero que você não tenha jogado, tá? Mega Sena da virada. Você acha que tem uma probabilidade maior da pessoa... Vou fazer um cálculo aqui. Se eu for a lotérica, num dia que a temperatura tiver 29 graus, se eu pegar esse caminho, se eu escolher esses números, não tem uma possibilidade. Qualquer um pode acertar, literalmente qualquer um. Isso é sorte. É saber que algo que não depende da nossa inteligência, da nossa capacidade, algo que apenas vem sobre as nossas vidas. Talvez você já ouviu aquelas pessoas que dizem assim, eu não acredito em sorte. Eu faço a minha sorte. Isso é arrogante demais, hein? Tinha um amigo meu que uma vez nós fomos fazer um concurso. Eu falei para ele, né, antes de nós entrarmos na sala para fazer o concurso, tinha estudado para arrebentar. Meu irmão, eu estudava de montão. Daí eu falei sempre para ele, meu amigo, boa sorte, né? Ele disse, não preciso, eu estudei. Que isso, hein? Eu passei e não passou. Será que se fosse um pouquinho mais humilde, não conseguiria alguma misericórdia da parte de Deus? Mas nós temos sorte. Qual a sua participação, meu irmão, para você ter nascido saudável? O que você fez para você nascer perfeitinho desse jeito aí? Pastor, eu era muito bem disciplinado desde o ventre. Quando a minha mãe comia gordura, batata frita, torresminho, aleluia, Coca-Cola, eu rejeitava. Eu já colocava de escanteio. Pastor, eu fazia exercício físico lá no ventre. Pegava o cordãozinho umbilical, barra, 1, 2, 3. Você não fez nada para você nascer desse jeito. O que se diz ao meu e a seu respeito? Você teve sorte. Você teve sorte. Nós tivemos o azar de nascer no Brasil. Terrível.
não é o melhor país para se nascer. Se eu pudesse, eu nascia lá no State, New York, aleluia. Se eu pudesse, eu nascia lá. Tivemos o azar de nascer no Brasil. Mas, em compensação, se for comparar proporcionalmente, tivemos sorte de não nascer no Oriente Médio. Podia ser pior. Já viu aquela frase do Tiririca? Sabe, filósofo? Vó Tiririca, pior que tá, não fica? Pode ficar pior sim, pode ter certeza. Aquele povo é tão maluco que eles explodem crianças. Uma vez eu vi uma reportagem onde eles colocaram um cinto explosivo num bebê. Fizeram um bebê bomba. Você podia ter nascido lá. Daí você pensa assim, pastor, aleluia, nasci aqui no Brasil. Já muda o nosso pensamento. Sorte. Um dia eu estava andando aqui no centro. Quantas histórias nós já vimos de bebês que foram esquecidos dentro do carro e por conta desse calor morreram. Eu estava andando aqui no centro. Daqui a pouco eu estou vendo 2 homens tentando abrir a porta de um carro. Na hora já bateu aquele espírito Dom Quixote aventureiro de querer resolver os problemas. O que estão fazendo no carro para resolver esse negócio, rapaz? Quase aconteceu igual Dom Quixote, eu quase que apanhei. Brincadeira, não apanhei não. Mas eu cheguei lá para ver. 2 homens estavam tentando abrir porque tinha uma criança dentro do carro. Até a gente já ligou para a polícia, um monte de coisa, a polícia chegou lá e nisso os pais chegaram também. Falaram, não, a gente já estava aqui do lado e tal. O que a gente diz de um bebê desse? Ele teve sorte. Por quê? Ele não podia fazer nada. Você imagina um bebezinho, quantos meses que a Ana Helena tem, Cláudia? Você imagina a Ana Helena, pai, socorro. De dentro do carro não fala. O que dizemos daquele bebê? Sorte. Lembra Marina Silva na eleição passada? Onde Eduardo Campos era candidato à presidência, e então ele pegou um voo, a princípio acidental, né? Vamos ser benignos. Ele pegou um voo e ela não foi. O avião caiu e morreu todo mundo. O que dizemos de uma pessoa assim? Sorte. Poderia estar ali. Tá? Quantas pessoas já falam, pastor, era para eu estar naquele avião que explodiu lá, atrasou em casa, minha filha atrasou a progressiva, e por conta disso não fui. Sorte. Imagina o seguinte, você compra um terreno. Você pretende fazer um negócio, um comércio com aquele terreno. Se você compra o terreno e do lado dele constrói um shopping, meu irmão, você está bem na fita. Muito bem. Mas se você compra o terreno e do lado dele constrói um presídio, lascou. Você não tinha como saber. Daí você imagina, você querendo vender o terreno, as pessoas se ligam para você, eu queria saber onde é o terreno. Pavilhão 9, esquina com a ala 10, cela 18. Olha o ponto de referência que você vai dar. É terrível. Sorte. Mas é claro, a Bíblia fala sobre sorte. Números, capítulo 26, versículo 56, diz que as terras foram distribuídas por sorte. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles, entre as tribos maiores e menores. Aí, imagina o povo de Deus, olha, conquistamos a terra, vamos repartir que jeito? Moedinha. Reparte. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, acho que tem ali também. Tudo depende do tempo e do acaso. Aqui é um sinônimo de sorte, mas é claro, nós cremos que a sorte é dirigida por alguém, e esse alguém é Deus. Noemi estava passando fome em Israel, vai para Moabe e morre todo mundo. Daí então ela manda sua nora colher espiga, e sabe aonde ela vai? Justamente na plantação de um parente do marido dela, entre várias plantações. E ali aquele homem poderia resgatar a ela. E é isso que Boaz fez. Talvez você já se sentiu um pouco azarado também, igual Noemi e Ruth. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo o seguinte, olha, se eu abrisse a fábrica de chapéu, as crianças iam nascer sem cabeça. Porque tudo que eu faço dá errado. É impressionante. É claro, tem certas coisas que nós damos sopa para o azar. Mas tem coisas que até a gente se esforçando, parece que não dá certo as coisas. Eu não sei explicar como que funciona essa questão de sorte, não tem como explicar. Mas eu posso falar para você quem que tem o poder de mudar a sua sorte. Esse eu tenho, esse eu posso te falar. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1, diz assim: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor, teu Deus, e tornares ao Senhor, olha, onde você estiver, torne para o Senhor,
tu e teus filhos e todo o teu coração e toda a tua alma, e deres ouvidos à voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então, olha, você volta para o Senhor, você ouve o Senhor, dá ouvidos à palavra do Senhor, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Como que Deus muda a nossa sorte? Quando nós mudamos de fato o nosso coração, quando nós percebemos o caminho errado que estávamos indo e voltamos para o caminho correto. Para Deus mudar a sua sorte, é isso que você precisa fazer, meu irmão. É ver os caminhos que você tem andado, ver aonde você está errando e simplesmente mudar. Terceiro, já estou encerrando, sua sorte foi dirigida pela sua fidelidade. Aqui é a sorte de Ruth, né? Sua sorte foi dirigida por sua fidelidade. Provérbios, capítulo 16, eu acho que tem ali, não tem, Led? 16, 33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Aqui que ele está dizendo é o seguinte, em outras palavras: o dadinho você joga para o alto, mas o Senhor procede o número que vai cair. É isso que ele está dizendo, tudo procede do Senhor. E é tão sério isso, que olha o exemplo que a Bíblia dá. Diz a Escritura que tinha um rei endemoniado, mas endemoniado, nível plus advanced, e chamava Acabe. Esse rei Acabe, maligno, foi para a batalha. Só que sabe o que ele fez? Ele foi para a batalha disfarçado. Porque se você vai, meu irmão, como rei, as pessoas vão tirar a primeira cabeça do rei. Foi assim que muitos oficiais morreram na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Eles tinham o hábito de usar aqueles óculos bem grandes. Então a tropa inimiga via, opa, com aquele óculos ele é oficial, e matava os oficiais. Porque quando você extermina o comandante, a tropa fica dispersa. Não foi isso que Jesus disse? Ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas. E então o que Acabe faz? Esperto. Ele vai disfarçado para a batalha. Vai de um soldado normal. Diz a Escritura que Acabe, batalhando, um soldado inimigo entesa o arco ao acaso. Essa é a palavra que a Bíblia usa, ao acaso. Entesa o arco ao acaso e solta a flecha. Ao acaso a flecha acerta bem aonde a armadura dele não pegava. E mata Acabe. Era Deus que queria matá-lo. E Deus disse isso: você vai para a batalha, eu vou matar. As pessoas pensaram que era casualidade, mas não foi. Por que Deus mudou a sorte de Ruth? Por conta de sua lealdade. Por conta de sua fidelidade. Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Ainda assim, Ruth foi fiel. Foi leal. É assim que nós devemos ser. Não adianta você ser leal e fiel apenas àquelas pessoas que podem te recompensar. Não, mas inclusive com quem não pode, de quem você não espera nada. Boaz, ele disse que toda a cidade tinha ouvido falar da fidelidade dessa moça. Olha que interessante, você pode olhar comigo aí, capítulo 2, versículo 11. Respondeu Boaz e ele disse, falando para ela, né, para Ruth: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Mas olha que interessante como assim, bem me contaram tudo quanto fizeste. Ela era conhecida? Capítulo 3, versículo 11 também diz assim, olha: agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha o que Boaz diz: eu ouvi falar de você. Toda a cidade ouviu falar que você é uma mulher virtuosa, que você é leal, e por conta disto que Deus mudou a sorte dela. Em Jó 42 diz que o Senhor mudou a sorte de Jó, sabe por quê? Porque ele orava pelos seus amigos. E você lembra? Os amigos de Jó, é um eufemismo que a gente usa, que na verdade era o cão de pano manga, aqueles amigos. Só falava mal dele. É por isso que quando a gente vê um amigo meio traíra, o X9, que a gente fala, esse é amigo de Jó, hein? Porque falava mal. E mesmo aqueles caras falando mal, diz a Escritura que Jó orava por eles. E por conta disso o Senhor mudou a sorte de Jó. É assim que Deus muda a minha e a sua sorte também. Quando nós somos leais, quando nós somos fiéis no casamento, na igreja, no pequeno grupo, no serviço, com as pessoas, até com os desconhecidos. Lealdade e fidelidade faz o Senhor mudar a nossa sorte. É por isso que pessoas que são injustas não podem prosperar. Pessoas que o tempo todo querem passar os outros para trás, querem ganhar nas custas dos outros. Pessoas assim não avançam. Ainda que tenham muito dinheiro, não avançam.
É por isso que eu e você também precisamos ser fiéis, ser leais. Por exemplo, em relação à igreja, você precisa ser fiel à sua igreja. Pastor, mas o senhor tem um monte de falha. Meu irmão, você não conhece nem metade. Dia que tiver oportunidade de conversa com a minha esposa, você vai ver, eu sou muito pior do que você imagina. Mas e daí? Nós seremos leais à nossa liderança, aos nossos líderes de pequeno grupo, ao pastor, só se eles forem perfeitos? Meu irmão, você não vai parar em lugar nenhum. Agora, quantas pessoas que qualquer rir, ai, Belém, nunca mais cuide bem. Não vem mais. Não tem pessoas que é assim? Não conversa, não me cumprimentou. Aí, será que ela não te viu? E outra coisa, esse não é o centro do mundo não, meu irmão. Para todo mundo te ver. Ele fica bravinho. Pastor, não me viu. Uma vez uma moça, vinha na nossa igreja, às vezes, eu passei muita vergonha já, irmão, mas eu vi que ela no centro, oi, fulano, eu dei tchau para ela assim. Ela passou reto. Falei, nossa, que triste, hein? Eu disfarcei, eu olhei pro lado, né? Fingi que estava cumprimentando o outro, porque saiu. No dia eu falei com ela, irmã, berrando na sua frente lá, só faltou ficar com um pompom de torcida organizada, você me vê. Pastor, eu tenho um sério problema de vista, eu não enxergo de longe. Ai, que alívio. Ela tinha problema mesmo. Imagina se eu ficasse bravo com ela. Se ela fosse o pastor, o quê? Pá, nunca mais eu piso naquela igreja do capeta, do demônio, do capiroto, do chifrudo. Não é assim que muitos fazem? Qualquer coisinha chuta o balde, desanima, aí não vou mais, aí não sei o quê. Meu irmão, esse tipo de gente não vai ter a sorte mudada nunca. Se qualquer coisinha você fica dolorido, qualquer coisinha você desanima, qualquer rim você, magoado, magoei. Como pessoas assim vão avançar? E não só em relação à igreja, em qualquer lugar. Pastor erra. Meu irmão, se eu não errei, pode ter certeza que eu vou errar. Mas se o marido também erra, o que você vai fazer? Vai trocar de marido a cada 6 meses? Cada 6 meses? Não, é que marido que erra a cada 6 meses. Deus queira que fosse assim. Não é. É todo dia. Vai trocar toda vez? A esposa erra, os filhos erram. Mas mesmo assim, o que a gente faz? A gente insiste em ficar junto. Não podemos desistir por qualquer coisinha. Se nós queremos ter a sorte mudada, pode ter certeza, principalmente nisso de ano, tem uns pastores que são meio astrólogos. 7 cultos da prosperidade. 12 cultos para cada mês do ano. Isso tirando aqueles pés de dinheiro. Faz uma oferta de 365, porque para Deus abençoar cada dia do ano. Mas isso é macumba evangélica. Não precisa acreditar nessas coisas, óbvio. Mas a nossa sorte é mudada quando nós somos fiéis a Deus. Quantos irmãos aqui eu já ouvi falar que, olha, pastor, foi eu me posicionar e graças a Deus, o marido que não vinha para a igreja está vindo, o filho que não vinha para a igreja está vindo. Qual que é o segredo? É o compromisso. Compromisso com Deus. Por isso eu e você precisamos decidir amar mais, ser mais leal, suportar o erro dos outros, para que Deus possa mudar a nossa sorte através disso. A benevolência de Boaz, de fato, prova a compaixão de Deus. Por que ele foi benevolente? E ele não se compara a Deus, por conta da fidelidade daquela moça. E se eu e você formos assim também, pode ter certeza, veremos o Senhor ter misericórdia e graça de nós. Um coração quebrantado, diz a Escritura, o Senhor jamais rejeitará. Deus, ele honrou a fidelidade de Ruth. Talvez ela jamais imaginaria aquilo ali. Será que se eu me quebrantar, será que se eu for fiel à minha sogra, o Senhor vai fazer? Provavelmente ela não fez disso um balcão de comércio, uma moeda de troca. É assim que eu e você devemos ser. Não devemos fazer o bem simplesmente para obter o bem de alguma outra pessoa, ou até mesmo de Deus. Não. Devemos ser fiéis, devemos fazer o bem, devemos fazer o que é correto, ser leais, simplesmente porque é mandamento. Sejamos recompensados ou não. Eu e você precisamos ser fiéis, ser leais. E Deus consolou Noemi, trouxe esperança para uma vida totalmente sem perspectiva. Você imagina aquela mulher? Ela tinha perdido toda a sua segurança, tinha perdido todo o seu amparo, mas por conta da fidelidade de sua nora, a sua vida foi transformada. E se eu e você tivermos o coração voltado para Deus, você não vai precisar de campanha de 7 dias para Deus abençoar o seu ano. É a fidelidade que faz com que o Senhor tenha misericórdia